Olá, sejam muito bem-vindos ao SomPocast, o seu podcast sobre mercados de seguros e também ferramentas para impulsionar o crescimento das empresas em tempos econômicos desafiadores. Eu sou Glória Vanik e nesse episódio da segunda temporada do SomPocast, nós vamos falar sobre como líderes podem ser respaldados na tomada de decisão. Assunto super importante. Vamos entender detalhes dos seguros de responsabilidade civil profissional e responsabilidade civil para profissionais, conselheiros, diretores, administradores de empresa. E eu converso com duas especialistas da Sompo, Silvia Gadelha, superintendente de linhas financeiras e responsabilidade civil, e Isabel Willig, diretora jurídica. Muito bem-vindas as duas. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem? Então vamos falar sobre esse assunto super importante. Quero começar perguntando para você, Silvia, o que são e para que servem os seguros de responsabilidade civil, que são chamados de D&O e E&O. O que significam essas siglas e qual a diferença entre esses dois seguros? Olá, Glória, é um prazer estar aqui. Vamos falar um pouquinho, então, dessas siglas tão conhecidas pelo mercado de linhas financeiras. O seguro de D&O, ele é a sigla Directors and Officers, com a tradução para diretores e conselheiros, é o seguro que ampara a falha daqueles que estão administrando o negócio. Então, é um seguro que vai cobrir não só os diretores e conselheiros, como diz a sigla, mas também todos aqueles que têm poder de gestão naquela empresa. E o E&O, erros e omissões, ele vai cobrir e dar tranquilidade para aqueles profissionais que estão ali no desenvolvimento das suas funções, no dia a dia, atuando na atividade core da empresa. Não como administradores, mas como os profissionais que estão atuando para o desenvolvimento dessa empresa. Porque tomada de decisão envolve muita responsabilidade, né? Sim. E envolve nome de empresa e tudo mais. Quero saber de você, Isabel. Imagina assim, que o jurídico da Sompo, né, que é a área que você atua, é uma área parceira da área de produtos e apoia ali as temáticas diferentes que a seguradora cobre dentro de uma empresa ou dentro de uma organização. Mas nesse produto em específico, existe, de certa forma, uma conexão maior entre essas áreas? Como é que isso funciona? Fiquei curiosa para entender como é que é a relação ali entre o trabalho de vocês, como é que é o processo de trabalho em conjunto, em que momentos isso acontece? Explica pra gente. Certo. Bom, obrigada, Glória, né, é um prazer estar aqui, Prazer e é a todo quem meu. nos ouve também. Eu acho, vou dar um passinho atrás na resposta, eu acho que quando a gente fala de jurídico de seguradora, e não é diferente na Sompo, acho que o jurídico é uma área do negócio. Então, sendo uma área do negócio, ela está exposta, né, a todos os tipos de assuntos possíveis. Então, desde a parte técnica até a parte de sinistro, contratos, enfim. Então, a graça, eu acho que do nosso trabalho é que a gente circula aí por todas as áreas da empresa. A área da Silvia, a gente tem muito relacionamento, mas a gente tem o mesmo relacionamento com outros ramos. Eu acho que aqui, quando a gente fala de D&O e E&O, automaticamente as pessoas pensam numa cobertura muito importante do seguro, que é de custo de defesa, que envolve advogado. Então, quando fala, né, de D&O e E&O, automaticamente o jurídico vem à cabeça das pessoas. Então já vem automaticamente ali o setor de vocês para atuar. Exatamente, não só de atuação, mas as pessoas também, os segurados, quando precisam, os administradores, quando tem um problema, a primeira pessoa que eles buscam também é um advogado, buscar né? meus advogados, né? Na hora. É mais ou menos isso. Perfeito. Esses seguros são dedicados só para aqueles profissionais mais sêniores, né? E as empresas de grande porte, de capital aberto ou não, né? Ou servem também para os profissionais no início de carreira e para aquelas outras empresas menores, com dono ou com dona. Como é que funciona isso, Silvia? Qual o perfil, né, que contrata esse tipo de seguro? O D&O, ele pode ser contratado para qualquer tipo de empresa e qualquer atividade. Então, empresas de pequeno, médio, grande porte, empresas públicas, empresas privadas, empresas de capital aberto, que são aquelas listadas em bolsa brasileira ou não, empresas de capital fechado. O que é mais importante é entender que o produto ele vai amparar todos aqueles que têm o poder de gestão da empresa, né? A empresa contrata o seguro em benefício dos administradores, de todos os gestores, dos conselheiros, e enquanto o E&O, ele também é um seguro que pode ser contratado pela empresa e pela pessoa física, e vai amparar aquele profissional no desenvolvimento das suas atividades.
Então, são produtos que se complementam no final das contas. Entendi. Né? Se a empresa ela tiver os 2 seguros, ela vai estar amparada ali nas 2 pontas. E tem empresas que são reguladas, né, Isabel? Sim, são empresas que são reguladas. Nós somos, né, as seguradoras são reguladas, nós temos a SUSEP, assim como os bancos, tem o Bacen, então, a ANEEL, a Anatel, então isso é bastante, não é diferente, Glória, mas são empresas que estão acostumadas, não só os administradores, a empresa propriamente dito, por conta de fiscalizações, de auditorias. Então, ela tem um processo de governança aí que precisa ser mais apurado. Entendi. E eu imagino que tem alguns critérios ali, né, Silvia, que a seguradora checa na empresa. Como é que funciona isso? A empresa, para ela solicitar um seguro, ela precisa, a princípio, ter uma boa gestão de riscos. Né? Essa é a primeira análise que nós fazemos quando a gente vai olhar para uma empresa para poder oferecer esse seguro para ela. Então, o seguro, ele é um complemento dessa gestão de risco que ele está fazendo. Né? A gente fala, ninguém compra o seguro para usar. Sim, né? A gente compra sempre o seguro na intenção de não usar. Exatamente, né? exatamente. Mas, pelo menos, a gente se sente, dá aquela segurança, não é à toa que chama seguro, e claro que, eventualmente, existe a necessidade, todos nós sabemos que já aconteceu em algum momento da vida. Exatamente, não às vezes, né, não vou comprar porque a gente não falha, porque o seguro, ele é um complemento, né, dessa proteção. Então, a princípio, o segurado, o cliente, a empresa, ele precisa ter uma boa gestão de risco para contratar esse seguro, e essa é uma avaliação que nós fazemos. E para isso, a gente faz análise financeira dessas empresas, então a gente solicita as informações financeiras. Se ela for uma empresa de capital fechado, essas informações financeiras publicadas, abertas, a gente consegue fazer uma análise bem detalhada, né, de empresas que têm ações listadas em bolsa. A gente solicita também os questionários de risco, que vão ter ali informações apuradas, né, e adicionais daquele risco, e outros documentos que a gente entenda que possa ser pertinente para essa análise. Então, um contrato, um modelo de contrato que eles usam até no próprio jurídico, né, como padrão com seus fornecedores, clientes. Quando é o caso de uma obra, a gente solicita cronograma dessa obra, cronograma físico-financeiro. Claro. Então, dependendo da modalidade do seguro, a gente vai solicitar ali documentos pertinentes àquele risco. Especificamente ali a área e a atuação daquela empresa, né? Agora, é interessante existir esse tipo de segurança, né? Só quem está ali à frente de uma empresa, à frente de uma corporação, ou com aquela responsabilidade de tomar decisões, sabe que tem os riscos, sabe o peso que isso tem, muitas vezes, a angústia que dá, né, na hora de tomar uma decisão em relação a essa responsabilidade. Mas eu imagino que deva ter ali quem pense também assim, mas eu sou ótimo, o pessoal que eu contratei, eu confio super, são excelentes profissionais, eu já fiz isso várias vezes e nunca aconteceu nada, né, nunca errei em alguma coisa tão importante assim, melhor não gastar com seguro, e aí, como é que faz? Os melhores profissionais cometem falhas, né, e ainda bem. Às vezes o excesso de autoconfiança é fundamental, mas o excesso às vezes, né, pode dar aquela escorregada. Exatamente. E qual que é o princípio da responsabilidade civil, né? É amparar uma reclamação de terceiro, né? Por um dano causado por essa empresa involuntário. Então, mesmo que seja um ótimo profissional, ele não está livre de receber uma reclamação de um terceiro. Sem dúvida. Então, o seguro, ele é extremamente importante para essa proteção, essa proteção adicional, né? E tanto é que ele é vendido para grandes administradores, grandes conselheiros, presidentes de empresa, né? Todos nós estamos suscetíveis a essas falhas. Eventualmente pode haver aquela escorregada ali. Com certeza. E teve notícias nos últimos tempos de vários escândalos por aí, né, Isabel? Sempre tem. Acompanhamos, né? A gente acompanha, né, Glória? Então, escândalos sempre acontecem e acho que você não precisa estar envolvido num escândalo também para contratar um seguro de D&O e E&O, né? O que a gente vê na mídia são os casos extremos, né, de questões envolvendo questões ambientais, questões tributárias, então isso a gente escuta bastante. Mas eu acho também, que um ponto até a Silvia mencionou, acho que primeiro todo mundo pode falhar. A gente não quer falhar, mas eu acho que todo mundo pode falhar. E acho que quando as pessoas, os administradores ou pessoas que vão ter poder de decisão,
entram nas empresas, eu acho que a primeira coisa é entender se essa empresa ela tem uma preocupação em ter um seguro de E&O. Né? Eu acho que mais do que isso, ela também precisa entender qual é o risco que ela está assumindo naquela posição, qual é a governança que essa empresa tem, quais são os canais de denúncia. Então, eu acho que o profissional ele também precisa, né, estar bastante preocupado com aquilo que ele vai gerenciar, aquilo que ele vai assumir e qual é a preocupação da empresa com relação a isso. Agora, Isabel, uma curiosidade, né? Quais são as coberturas mais utilizadas nesse tipo de seguro? Difícil falar, Glória, e te explico, porque é um seguro tão completo, né, Silvia? Eu acho que é um seguro tão completo, mas assim, posso te colocar algumas, por exemplo, acho que o custo de defesa, eu falei no início, eu acho que é uma cobertura famosa, vamos dizer assim, onde as pessoas conhecem. Acho que tem a questão da responsabilidade tributária. Eu acho que tem a questão trabalhista, né, por prática indevida, às vezes um assédio, uma discriminação. Então, tem a própria questão do bloqueio judicial, que também o administrador, pessoa física, pode ter um bloqueio na sua conta. Eu acho que de termo de ajustamento de conduta. Então, assim, ele é um seguro que tem um pacote, acho que muito completo, né, de coberturas. Teria algum exemplo real, assim, que a gente poderia contar sobre a eficácia desse tipo de seguro? Olha, eu vou falar um exemplo genérico, mas acho que bastante comum, principalmente se a gente for considerar o Brasil. As questões tributárias, né? Eu acho que o Brasil, ele tem uma organização tributária fiscal muito complexa, né? Então, às vezes, você pode conhecer muito aquilo e pode cometer um erro, né? Só que eu acho que as pessoas precisam entender também que, às vezes, o não pagamento de um imposto, ele pode ter até implicações criminais. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, às vezes é isso, é a complexidade da situação. E quem é que se vê nessa situação? Normalmente é o administrador de empresa. Porque passa aquela intenção de fraude, né? Exatamente. Então, tem a questão reputacional, que sem dúvida ela é muito importante, mas também tem uma proteção financeira, né? E acho que às vezes, né, essa questão tributária, eu acho que é o exemplo mais clássico, provavelmente é onde o sinistro é mais reclamado, porque de fato as pessoas não conhecem, né, ou acham que estão fazendo certo e tem alguma questão por algum imbróglio da legislação que passa batido. Exatamente, né? Perfeito. Agora, o curioso é que a Silvia pode falar pra gente, né? É o tipo de seguro ofertado pelo RH, pelos recursos humanos, é isso? Na realidade, ele é um seguro que ele pode ser oferecido pelo RH como um benefício para os seus administradores, conselheiros, gerentes, todos aqueles com poder de gestão. É muito importante que o RH comunique para aqueles conselheiros, diretores, né, todos aqueles que vão gerir aquela empresa, de que aquela empresa ela tem o seguro de D&O e que ele pode trabalhar tranquilo. Porque caso aconteça uma falha por parte dele, ele vai estar protegido, né, pela apólice. O seguro de D&O, ele é tão completo que a gente fala que ele é um seguro que ele age antes do dano. Porque muitas vezes, da reclamação efetiva do dano, porque muitas vezes ele é acionado por um custo de investigação, né? Então, não cabe a seguradora o julgamento. Se aquele administrador ele está sendo questionado por um órgão regulador, se ele está sendo investigado, a empresa ela já pode usar a apólice de D&O para amparar esses custos de investigação, esses custos de defesa. Então, é um seguro muito completo. E quando o RH fala isso para quem, né, para aquele profissional que ela está buscando, ela passa, com certeza, uma tranquilidade muito maior para ele. Claro, um respaldo. Exato. É o respaldo mesmo, né, Isso. para o profissional. Olha, pode trabalhar tranquilo que se você cometer uma falha no desempenho das suas funções, você vai estar protegido aqui. Perfeito. Eu queria entender só o limite, né? Quais são os limites para uma apólice de seguro de responsabilidade civil? Os limites, coberturas, termos e condições dessa apólice, eles serão definidos junto ao corretor de seguros, né? Então, a empresa ela vai ter ali um corretor de seguros que é a entidade, o profissional capacitado, especializado nesse tema, para poder, junto com ela, definir qual o melhor limite, qual a melhor cobertura, de acordo com a atividade que ela desempenha, com os profissionais que ela tem. Agora, o D&O e o E&O, eles são produtos personalizáveis, então, é isso?
Eles podem ser, sim, personalizáveis, né? Então, dependendo da atividade daquela empresa, do tipo de profissional que está lá, a gente com certeza faz adaptações ali inerentes àquele risco. Então, se é uma empresa, por exemplo, uma transportadora, a gente sabe que ela vai ter maiores demandas tributárias, então a gente oferece uma cobertura tributária mais ampla, né? Se é um hospital, ela precisa de um seguro de responsabilidade civil profissional também específico para aquela modalidade, para cobrir os médicos. Sim, eles são seguros personalizáveis, seguros muito completos e que podem sim ser adaptados para cada atividade. Isabel, pode escolher o escritório que quiser para fazer a contratação. Sim, exatamente, Glória. Pode escolher o escritório que quiser. Até porque eu acho que quando você está numa situação que tem uma questão reputacional, tem uma questão criminal envolvida, tem uma questão do seu patrimônio, eu acho que você não vai buscar qualquer profissional. Talvez aquele profissional que te ajude, né, em questões mais simples do seu dia a dia, ele não vai ser o melhor para atuar numa questão tão específica. Então, a seguradora dá essa oportunidade da pessoa escolher o profissional, o escritório, e isso automaticamente tem um custo, né? Porque buscar profissionais especializados, buscar escritórios especializados, isso tem um custo. Então, por isso, né, essa cobertura ela é tão importante, como bem dito pela Silvia, ela pode ser acionada a qualquer momento, não precisa ter um desfecho, isso é antecipado pela seguradora. Gente, adorei essa conversa sobre um assunto tão relevante, né? Obrigada, Glória. Interessante. A Silvia e a Isabel aqui esclareceram muitas dúvidas de uma forma assim tão fácil da gente entender, né? Sobre como esses seguros de responsabilidade civil são importantes e podem respaldar a tomada de decisões e garantir a tranquilidade, garantir o desempenho das atividades profissionais. Quero agradecer mais uma vez as duas pela participação. Prazer ter vocês duas aqui. A gente que agradece. Uma delícia, né? E por compartilhar, então, esse conteúdo essencial, não só para o profissional autônomo, mas também para o empresário, para os conselheiros executivos, para os corretores de seguros especializados que podem ter sempre esse produto, devem ter, né, sempre esse produto em mente, e para as pessoas que trabalham com atração, com retenção de talentos, com seleção de talentos, pessoal de RH, que também, como a própria Silvia falou, pode ser um benefício que a empresa oferece. E obrigada a você que assistiu, que ouviu aqui ao nosso Sompocast sobre E&O e D&O, e já adianto, ó, que no próximo episódio do Sompocast a gente vai falar sobre como as seguradoras avaliam os riscos. Então, a gente se encontra. Até lá!